Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos no nosso 10º episódio, onde nós estamos falando da historicidade de Jesus Cristo, onde nós estamos discutindo se Jesus passou ou não passou por essa terra, se ele caminhou ou se não caminhou entre nós, se ele respirou o mesmo oxigênio que nós. E é exatamente sobre isso que nós estamos tratando ao longo de 10 episódios e mais alguns episódios que virão. Bom, nós estamos entrando agora na infância de Jesus. Já adianto para vocês que existe muito pouco nos evangelhos que falam sobre Jesus. E até mesmo historiadores daquele período, homens que catalogavam a história naquele período, não catalogaram nada que falasse sobre Jesus, até porque não existia exposição social da vida de Jesus. E eu creio também que, durante o ministério dele, muito provavelmente, nenhum desses homens que influenciavam a historicidade, que catalogavam, não procuraram ele, não buscaram, eu acho, né? É um achismo, não existe como provar isso, né? Mas o conteúdo é muito pouco, muito singelo sobre a vida de Jesus na infância dele. Nós vamos encontrar muita coisa em livros apócrifos, em evangelhos apócrifos, mas eles não são contados pela igreja. Eu poderia estar utilizando eles para que pudesse trazer mais informações para vocês? Sim, poderia. Mas quais são os problemas que estão por trás disso? Primeiro problema, existem dentro desses textos uma quantidade de informação que é totalmente absurda. E esses textos foram escritos mas coisa de 4, 5 séculos, 6 séculos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, não vale a pena eu trazer esse tipo de conteúdo que falam, que retratam sobre a infância de Jesus. Quer dizer que é totalmente impossível que esse conteúdo seja real, que esse conteúdo seja verdadeiro? Não quer dizer. Mas devido à grande probabilidade de que muitas das coisas que estão lá, ou a totalidade, seja apenas um devaneio, ou apenas a criação de algum homem para tentar confundir a cabeça das pessoas que viessem a pesquisar sobre Jesus, eu não vou citar esses escritos. Ok? Então vamos lá. Jesus foi, no início da infância de Jesus, obviamente, se dá quando ele nasce em Belém. Então, Jesus foi levado pela família dele para o Egito, porque houve uma perseguição a crianças em Belém. Herodes mandou matar todas as crianças que tivessem abaixo de 2 anos, até porque existia naquele período uma profecia de que o Messias iria nascer justamente naquele período, né? Então, Jesus foi com sua família para o Egito, passou algum tempo lá, cerca de 3 anos, e em seguida voltaram a morar em Nazaré. José e Maria levaram Jesus para Nazaré, na Galileia. Essa fuga para o Egito, segundo relata no livro de Mateus, como eu acabei de falar para vocês, foi para escapar de uma sentença de morte anunciada pelo rei Herodes naquele período, que ao saber do nascimento do Filho de Deus, manda matar todas as crianças de até 2 anos nascidas em Belém. Ponto. Deixa eu pontuar alguma coisa. Quando os historiadores foram buscar por informações de se houve ou não houve uma chacina em Belém de crianças abaixo de 2 anos, não há nenhum relato em livros romanos, em conteúdos romanos daquele período, até porque, antes disso, né, não houve, e isso daí gera muita discussão na academia entre os historiadores, entre os arqueólogos, porque o povo romano tinha um grande hábito de catalogar tudo, de escrever sobre tudo, principalmente quando havia uma ordenância do imperador, de alguém que controlava aquela região, porque todas as ordens eram escritas e transmitidas a Roma, a César. Então, muito provavelmente deveria isso estar catalogado, mas não está. E as possibilidades de por que isso não está catalogado são as seguintes. O número de crianças que existiam em Belém naquele período, que estivessem nesse paralelo de idade, entre recém-nascido a 2 anos de idade, era muito pequeno, talvez ínfimo, né? Pensando-se que, por mais que naquela época Belém não era tão pequena, mas também não era tão grande assim, não tinham tantos habitantes lá, né? Até porque a cidade lá passou por diversas devastações, muita gente morreu, principalmente com a sitiação romana e as sitiações passadas. Então, a probabilidade de que existissem muitas crianças
até essa idade era muito pequena. E segundo ponto, porque essa ordem, essa ordenância de Herodes era totalmente contestável. Então, se isso fosse catalogado e transmitido para Roma, fosse transmitido para César, talvez fosse gerar alguma implicação para ele, porque ele poderia gerar algum tipo de revolução entre as pessoas, né? Ele poderia gerar um problema muito maior para Roma por conta dessa decisão que ele tomou. Então, neste intervalo do nascimento de Jesus em Belém e a família ter levado ele para o Egito e após mais ou menos 3 anos eles retornarem para Nazaré, ele só volta a aparecer em textos bíblicos aos 12 anos. Eu vou ler aqui uma parte para vocês. E como eu disse, existem alguns apócrifos que falam sobre isso, mas não vale a pena citar. Então, Jesus passa a infância e a juventude em Nazaré, na Galiléia. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos ele viajou com os pais de Nazaré para Jerusalém para celebrar a Pessea, a Páscoa judaica. Quando estavam no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles. Procuraram durante 3 dias e decidiram voltar ao templo em Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus discutindo com os sacerdotes. Segundo o livro de Lucas, todos que ouviam se admiravam com sua inteligência, se admiravam com a inteligência de Jesus aos 12 anos de idade, discutindo a lei junto com os mestres da lei. Com 13 anos, Jesus celebrou o seu Bar Mitzvah, que é normal de todo judeu, ritual que marca a maioridade religiosa dos judeus. Não é apenas uma maioridade religiosa, é realmente uma maioridade. O que para nós hoje aqui no Ocidente, isso ocorre aos 18 anos, naquele período, para o judeu, ocorria aos 13 anos de idade. A maturação do homem, da mulher naquele período, era muito cedo, até porque toda a tratativa dentro da sociedade, todo o jeito de lidar com as crianças era totalmente diferente. Não existia essa questão de pré-adolescência. Era criança e homem. Criança, mulher. Não existia esse fator intermediário. Ele realiza o seu Bar Mitzvah. No Evangelho de Marcos, o evangelho mais antigo, Jesus é chamado de Tecton. O que quer dizer Tecton? Uma palavra grega que sinaliza uma profissão, a profissão a qual intitulavam Jesus e José, que seria o quê? Carpinteiro. Mas no idioma grego do século I, essa palavra tecton, ela não transmite apenas a ideia de um carpinteiro, mas a ideia de alguém que trabalha em serviços manuais, com pedras e madeiras, serviços manuais ligados ao serviço de pedreiro, ao serviço de construção civil. Então vamos lá, existe uma grande possibilidade de que Jesus não apenas trabalhava com carpintaria, com madeira, mas que ele também trabalhava com pedras na construção civil daquele período. Então só esse fato aqui já derruba por terra, acho que eu já citei esse fato, já derruba por terra muitas suposições sobre a estrutura financeira de Jesus, sobre como que ele vivia, mas vamos lá. Os evangelhos de Marcos e Mateus citam que Jesus tinha 4 irmãos, Tiago, José, Simão e Judas, além de 2 irmãs, a qual não citam o nome. Talvez você se pergunte, Caio, por que não citam o nome? Existem alguns apócrifos que citam o nome, mas ainda assim não se tem certeza, porque torna a dizer, foram textos escritos cerca de quase 5 séculos após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas, Caio, por que nos evangelhos canônicos não citam os nomes das mulheres? Infelizmente, por uma questão de mentalidade da cultura daquele período, as mulheres elas não eram contabilizadas, mulheres e crianças não eram contabilizadas. Segundo um consenso entre pesquisadores, mais ou menos aos 20 anos de Jesus, quando ele tinha 20 anos de idade, Jesus faria parte de uma seita judaica, que é a seita dos essênicos. Você vai encontrar em textos apócrifos essa citação, essas referências de que Jesus teria caminhado com os essênicos. Mas isso é uma suposição. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque provavelmente vocês vão ouvir por aí isso. Eu não vou pontuar claramente o que era a seita judaica dos essênicos, em sua totalidade, mas em síntese. Eram homens que viviam à parte da sociedade, moravam num deserto, em cavernas, totalmente separados do judaísmo, que eu poderia te dizer, do judaísmo urbano, vamos tratar dessa maneira. Não é isso, gente, é uma maneira de
tentar explicar melhor. O judaísmo urbano que ficava nas grandes cidades, porque eles acreditavam que aquele judaísmo, que aquela aplicação de fé era uma aplicação morta, era uma aplicação que já não fazia sentido porque eles faziam tudo de maneira carnal, de maneira humana, não espiritual. Então os essênicos eles se separavam da sociedade, viviam sozinhos, à parte, não se casavam e moravam em cavernas. Mas isso não é comprovado, não tem comprovação nenhuma. Vamos partir aqui para o batismo de Jesus. Os escritos sagrados relatam que João Batista pregava a mensagem de arrependimento e transformação e usava o batismo como forma de purificar os seus seguidores, que deveriam confessar os seus pecados e fazer voto de uma vida honesta. Jesus, por volta de 30 anos, aparece nas Escrituras pedindo para João batizá-lo. Depois de se purificar nas águas do Rio de Jordão, Jesus parte para 40 dias de jejum no deserto. Ou seja, Jesus se apresentou a João Batista, pediu para que João Batista o batizasse. A princípio, João Batista se negou a batizar Jesus, porque João Batista dizia que Jesus era muito maior do que ele, e quem deveria batizar seria Jesus batizar João Batista, mas Jesus fala para ele que isso era necessário para que se cumprissem as Escrituras. Então Jesus é batizado na água, ele mergulha na água, e após isso ele vai para uma peregrinação de 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, onde naquele período, jejum e oração, onde naquele período ele foi tentado, atormentado pelo que para os cristãos eles chamam de Satanás e para os judeus eles chamam de acusador. Então foram 40 dias, 40 noites em jejum, sem comida, sem água, sendo tentado, perturbado por Satanás. Após esse período, Jesus retorna para a sua terra, vai direto para a Galileia, vai a uma sinagoga da Galileia e lê um texto de Isaías, o qual eu já li aqui para vocês. Eu creio que está no episódio 3 e 4, porque eu leio 2 vezes esse texto. Não vou ler de novo aqui para vocês não, mas fica aqui para vocês retornarem lá caso não se lembrem, tá bom? Então Jesus, ele lê esse texto de Isaías e ele inicia o seu ministério, e são 3 anos de pregação até a sua crucificação. Beleza? Próximo episódio nós vamos estar falando sobre os discípulos de Jesus, e eu vou falar também sobre os apóstolos, vou falar individualmente de cada apóstolo, então é capaz que talvez dê um vídeo para cada apóstolo, não sei. Então essa série provavelmente ela ainda vai se estender. Beleza, gente? Deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, eu vou deixar uma caixinha ali, ó, lá nos stories, de perguntas para vocês fazerem, dúvidas ou afirmações que vocês queiram fazer, caso eu tenha trago alguma informação que não é verídica, uma informação que é contestável, vou ficar muito feliz em poder conversar com cada um de vocês. Deus abençoe, até a próxima.